estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje tratando sobre o papel e a importância do vereador, no tocante principalmente à função fiscalizatória que eles exercem. Então, nós vamos trazer para debater um pouco sobre esse tema conosco e nos esclarecer algumas dúvidas o vereador Petras Vinícius de Souza, que está em seu primeiro mandato pelo Partido Democratas e está cursando também licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade Potiguar. Vereador Petras, nós gostaríamos inicialmente de agradecer a sua presença, em vir aqui conversar conosco, esclarecer algumas dúvidas. Muitas pessoas desconhecem, principalmente essa função fiscalizatória do vereador, e nós queremos tratar também acerca da importância, porque o vereador, como Herval muito gosta de falar, é o político que está mais próximo do povo. Então ele sente as reais necessidades, da comunidade e pode levá-las então à prefeitura. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar qual o papel do vereador justamente nesse contexto de proximidade com o povo. Boa tarde, Joyce, boa tarde, Dr. Herval, boa tarde a todos que nos assistem, a todos que assistem ao programa Cidadania. Enquanto vereador da cidade de Mossoró, é uma alegria poder participar, poder conversar com as pessoas, porque eu acho que esse é o principal elo que nós temos enquanto poder público, é de estar prestando conta quase que diariamente. Isso eu faço nas minhas redes sociais, isso eu faço nas ruas, quando nós instalamos o nosso gabinete nas ruas, e isso eu faço quando eu venho a uma entrevista, quando eu venho a um bate-papo, onde a gente pode falar um pouco de como é a vida do vereador, onde a gente presta conta de um pouco do que a gente faz, onde a gente estreita esse laço entre a população que muitas das vezes sente falta. Eu costumo dizer que quando eu andava na campanha eleitoral, o que mais me irritava era as pessoas olhar para mim e dizer assim: político só passa na minha porta em 4 anos. A gente não sabe nem quem são os vereadores de Mossoró, a gente nem sabe o que é que essas pessoas fazem, não fazem nada, todos calçam 40, tudo isso. Então, isso me incomodava. E hoje, estando vereador de primeiro mandato, é uma alegria poder conversar e poder falar de como Petras hoje vê estando vereador, ocupando uma cadeira na Câmara, sendo eleito por uma parcela da população, mas tendo a responsabilidade de legislar, de fiscalizar e de acompanhar um trabalho para que toda a cidade seja contemplada. Eu tive 1.585 votos, mas hoje eu sou vereador de 300 mil habitantes. Então, é uma responsabilidade, nós carregamos no ombro esse peso de não estar aqui legislando por causa própria, não estar aqui pensando no Petras ou em uma pessoa específica, mas que nós possamos pensar em todos aqueles segmentos que precisam e que dependem dessa casa. Porque o papel do vereador, ele está justamente, como a gente estava falando aqui, estava vindo um filme. Nós, desde o início do ano, já discutimos vários temas nessa casa legislativa. Nós discutimos sobre o servidor público, que muitas das vezes não é valorizado, mas é quem carrega o trabalho nas costas. Nós discutimos sobre o ISS, que é um imposto que é cobrado e que também respinga na população, porque você não pode chegar a um projeto como esse aqui, você votar, toque de caixa, ou dizer, eu vou votar porque hoje eu amanheci com vontade de votar a favor, ou vou votar contra. Ou então vou votar contra porque não é do meu partido. Não é do meu partido, ou eu sou oposição à situação. Pois é isso que a gente não pode, Joyce, eu aqui já adentrando, deixar ao sabor da conveniência pessoal, ou do mau ou bom humor do vereador, ou da ligação pessoal que porventura dado o vereador ou vereadora tenha com o prefeito ou a prefeita. E, infelizmente, o que tem prevalecido nas câmaras municipais do Brasil inteiro, e aqui, evidentemente, se alguém quiser falar da Câmara Municipal de Mossoró e que tenha dados que o vereador Petras fique à vontade, e aí eu vou confirmar ou não a partir da experiência que eu tenho, mas que de um modo geral acontece. É justamente isso que eu concordo com o vereador Petras, que não pode ficar. O que é que deve haver de um modo geral? É uma relação de quê? De harmonia, de respeito. Eu tenho dito nas minhas falas que se o prefeito ou a prefeita de uma cidade, vereador Petras, e o senhor, que tudo indica, é um vereador de oposição, se, por exemplo, a prefeita aqui de Mossoró lhe chamar 24 vezes, ou seja, 1 hora em cada dia, eu entendo que o senhor deve ir às 24 vezes. É uma coisa até estranha, e deve ir às 24 vezes. Agora, deve ir com o quê? Com uma total independência frente à função que o senhor recebeu do povo, dos 1.500 e pouco, mas que o senhor é vereador de todos.
E aí o senhor deve conversar com ela. Diga, prefeito, o que é que eu posso, como representante do povo, vereador na casa, auxiliar e que seja importante para que o executivo possa cumprir as suas missões. E aí, se tem projeto X, Y, que convença o vereador Peters. Porque ele deve ser oposição, não no sentido, e aí, se o amigo discordar, a gente vai iniciar, para se opor a tudo que a prefeita envia. Esse é o problema, muitas vezes, de uma oposição radical, deslocada e que causa prejuízo. E muito menos a situação, que talvez seja pior ainda, onde tudo que vereadores da oposição trazem para a discussão não passa nada, não vale nada, como se, me perdoe a expressão, os vereadores da oposição fossem um bando de idiota, que não consegue raciocinar e trazer nada, pelo menos discutível, perante a Câmara. E aí isso eu não vou admitir nunca. Eu nunca vou admitir que fique esse jogo de comadre, porque é uma briga de comadre. É uma coisa impressionante, porque prevalece o lado personalíssimo. E aí eu sou crítico ferrenho de todos esses vereadores e vereadoras que agem dessa maneira. E é justamente, só interrompendo, Joyce, essa responsabilidade e essa discussão que nós defendemos que se tenha nessa casa. Por exemplo, o projeto do ISS, ela chegou, cumpriu o ritual dos 8 dias na casa e em seguida a gente coloca para votação, mas não foi o suficiente para que a gente possa votar um projeto de uma envergadura tão importante. A gente não discutiu com as pessoas que vão ter que pagar o imposto, a gente não discutiu com a população em geral, nós não discutimos com os empresários, porque eu acredito que você tem que discutir do pequeno ao maior e você precisa achar um denominador comum. Nem tudo que se vem, é óbvio que vai ter os seus prós e os seus contras, a gente vai ter que encontrar uma saída para que a gente possa definir um equilíbrio para que a maioria da população seja beneficiada e para que a gente possa entrar no consenso. Claro, sem desdenhar, porque colega tal é situação, colega tal é oposição, não, nós somos maioria, não. Isso é uma casa de leis, onde todos os vereadores, os 21 vereadores estão aqui para representar essa população, e eu acredito que é dessa forma que tem que ser construído. Eu defendo o que o Dr. Erval diz, que nós precisamos ter o respeito, quantas vezes for necessário, discutir com a prefeita, discutir com a bancada de deputados estaduais, com a bancada de deputados federais, com os senadores, e é preciso, urgentemente, a união de todos. Nós chegamos numa fase onde os problemas eles estão saindo por todos os lados. Então você tem que administrar, e muitas das vezes você chega na campanha política, para ganhar a eleição você faz de tudo, promete tudo, e muitas das vezes não se tem saída para tudo. Se tem problemas, é como a casa da gente, que às vezes a gente está se abestalhou, fazer igual o tradicional, e você precisa dar uma organizada para que possa começar a fluir, para que você possa começar a organizar de onde está saindo, onde é que você precisa economizar, e você precisa fazer isso no poder público 10 milhões de vezes mais, porque você precisa cuidar da vida das pessoas, você está aí envolvendo a saúde, pessoas que morrem muitas das vezes por falta de um atendimento, unidades básicas de saúde que falta medicação, que falta insumos, que falta a internet para você marcar o exame, e isso a gente tem feito na fiscalização quando a gente vai ao posto de saúde. Nós fizemos aqui uma marcha da saúde, nós denominamos essas visitas que nós fizemos, nós pegamos 10 unidades básicas de saúde da zona urbana e da zona rural recentemente, e fizemos toda uma maratona de visitas, ouvindo a população, ouvindo o servidor público e ouvindo também a direção, aquelas pessoas que estão lá nos cargos comissionados, para que a gente possa ter um parâmetro do que essas pessoas estão entendendo. Porque se o vereador ele não for ouvir a população, se ele não tivesse termômetro, é como se a gente voltasse aqui com a venda nos olhos, se a gente sentir o que é que a população precisa. E aí, vereador Peters, até para a gente poder encaixar aqui a segunda pergunta dentro ainda desse bloco, e eu não vou comentar tanto, mas eu chamo a atenção só uma coisa, e trazer resultados concretos para essa marcha da saúde, me permita. Ou seja, de alguma maneira, vislumbrar dentro dessa função fiscalizatória o que é que pode ser feito para haver uma melhora final. Por isso que eu disse no meu comentário inicial que, por exemplo, qualquer tipo de serviço público, de qualquer cidade, para a gente não trazer aqui para Mossoró, que não esteja sendo exercido a contento, não fique com raiva, vereador, eu tenho dito, a culpa
também é dos vereadores, a culpa não é só do Executivo. Vereador Petras, aí pode ser que com essa minha pergunta, o senhor possa até desenvolver um comentário a partir desse meu comentário, que é desafiador mesmo, porque eu estou chamando a atenção de que a culpa também é do vereador e dos 21 vereadores, sem distinção de situação e oposição. O senhor, como vereador de primeiro mandato, dentro da ideia de ser o parlamentar mais próximo do povo, que indiscutível para mim é o mais próximo e mais importante, quais são as dificuldades que o senhor tem encontrado nesse primeiro mandato, quase vai entrando no 11º mês de atuação, para o bom exercício do seu mandato e do que você acreditava quando foi eleito que podia fazer, o que é que você não está conseguindo e o porquê, para a gente poder discutir, porque eu penso que essa função fiscalizatória, ela tem a ver com tudo isso e com os possíveis problemas que o senhor tem nesse primeiro ano. Olha, doutor Eval, eu tenho prestado muita atenção e tenho batido muito nessa tecla por onde eu ando. Eu tenho chamado a população. Inclusive, eu tenho usado muito uma situação onde eu peço às pessoas que adotem o vereador. Adotem o vereador, acompanhe o trabalho desse vereador, qual a sua produção legislativa, quais são os seus projetos, se ele senta com a população, com os segmentos, se ele procura estreitar esses laços ouvindo, porque quando você começa a ouvir a população, você vai descobrindo um leque de ações que você pode fazer para o seu desempenho enquanto vereador, para o seu desempenho enquanto ser humano, porque você se sente bem, você se sente protegido e alimentado pelo aquele sentimento de que você está contribuindo para a vida do próximo. E um exemplo muito claro, no início desse ano, quando nós começamos a instalar o gabinete nas ruas, que é o formato que o nosso mandato adequou para poder chegar à população e que foi aquilo que eu prometia na campanha, que queria estreitar o laço e que queria acabar com essa distância de que o vereador só passava em 4 anos, nós iniciamos em fevereiro, instalamos o gabinete nas ruas com a AMOR, que é a Associação das Mães de Autistas da região. Escutamos todos aqueles relatos das mães, das dificuldades que elas têm com os filhos, das dificuldades que elas têm a ir ao supermercado, porque muitas das vezes tem a vaga do deficiente físico, mas não tem para o autista. Então a mãe, muitas das vezes, se o filho tem um grau muito avançado, ela tem dificuldade daqui que ela vai estacionar o carro, que ela vai descer, que ela vai fazer determinada situação. E nós fomos ouvindo, anotando, tendo a responsabilidade e a sensibilidade de ver tudo aquilo que elas nos apresentaram e fomos pesquisar. E que, infelizmente, nem tudo estava ao alcance Nem do vereador. tudo está ao alcance do vereador, porque também é um vereador indo ouvir. Nós somos 21 vereadores, nós precisamos da aprovação da maioria para que qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de requerimento passe nessa casa. Então você tem que ter também a sensibilidade e o equilíbrio de conversar com seus pares, de apresentar a eles a importância desse projeto, de dizer que é um projeto de importância para aquela população, que você ouviu aquelas pessoas e que elas necessitam daquilo ali. Então, eu tive todo esse cuidado, apresentei. Nós tivemos com os vereadores apresentando isso e no início do mandato tivemos a grata alegria de apresentar um projeto que cria a Semana de Discussão sobre o Autismo, que hoje, inclusive você estava confidenciando, que tem escutado muito falar, e essa Câmara tem tido esse papel importantíssimo de poder discutir cada vez mais, de aproximar a associação da população, de visita às escolas para que a gente possa ter essa conscientização nas escolas, porque existem muitas dificuldades ainda. E também criamos um projeto de lei que já é lei, na verdade, hoje na cidade de Mossoró, que cria placas de identificação também para o autismo. Se tem lá a vaga para o deficiente, tem a vaga para o autista, e nós estamos fazendo agora essa conscientização para com os empresários, porque aí nós vamos estar facilitando. Aí daí é que eu lhe digo a importância do vereador ouvir a população, trazer para a Câmara Municipal o pleito que aquela população solicitou e tornar isso uma lei. Então você começa a ver assim, a importância que se tem um vereador, a importância que se tem esse vereador estar próximo das pessoas e a importância de você ser construtor dessa verdadeira cidadania. De uma cidadania que está em trabalhar para o próximo, mas principalmente para a coletividade. E aí eu volto para os desafios que eu enquanto vereador, tenho sentido. Esse desafio de você fazer com que a população tenha esse pertencimento. O pertencimento que é ela que decide, como é a Câmara que decide hoje esse papel, doutor, de que você, 21 vereadores aqui, ele tem o papel importantíssimo. Eu estive participando daquele curso no início do ano, que em parceria do Instituto com a UPERN, onde a gente teve a condição de estudar muito sobre o que era ser vereador, para entrar na Câmara tendo essa condição.
e a importância que se tem de que, se a gente quiser, nós estamos inclusive no período de votação de orçamento, a gente pode criar uma emenda para determinado serviço, a gente pode fiscalizar e acompanhar o município para onde aquele recurso vai ser destinado e se ele vai ser destinado da forma correta e se vai ser aplicado da forma como isso é muito importante. Nós vamos voltar ainda, né? A equipe aqui já está pedindo para a gente finalizar o bloco, mas é essa linha, não tem como ser diferente dessa postura aqui adotada pelo vereador Petras. A gente vai dar uma paradinha rápida e voltamos já já com o seu programa Cidadania.